boa noite, seja bem-vindo, bem-vindos, welcome, bienvenido a nosso programa, se alguém de habla hispana nos está acompanhando. Hoje já é quarta-feira, estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. E hoje a pessoa que vai trazer a nossa mensagem é uma pessoa muito especial, o pastor Giovanni Vanotto, e ele vai trazer a mensagem a respeito de a verdade importa. Então agora nesse momento vamos convidar vocês para cantarem junto conosco e com o nosso grupo de louvor. Vamos orar? Amado Deus, Senhor, nós te agradecemos por ter mais um novo dia, Senhor, para poder todos juntos buscar Tua presença, Senhor, e pedir que Teu Santo Espírito possa nos acompanhar durante toda essa programação. Nós queremos Te ouvir, nós queremos que Você fale aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, poder sentir que Você está trabalhando em nós. Obrigada por tudo. Fica, por favor, conosco, em nome de Jesus. Para sempre quero estar.
digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Cris, você tem percebido que as músicas que foram escolhidas para a nossa Semana do Calvário são muito especiais? Inclusive, tem uma música que eu não conhecia. É verdade, a música tema dessa Semana do Calvário foi escolhida especificamente pelo título dela. E vamos cantar agora, vamos todos louvar a música titulada Restaurados em Cristo. Carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Mesmo esse gesto traz vida ao pecador, se entregou em meu lugar, me amou. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Não sou digno de um de seus pés, mas hoje escolho na vontade obedecer. Toca em meus olhos,
nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu A palavra não muda e pede justiça feita, mas surge nós no lugar, aceita-se a sentença de pagar com sangue o preço de outra chance. Ele está. Eu vou, não importa quão longe eu vou. Se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro. Eu vou. Se eles não te aceitarem, a única chance, se for tudo em vão, não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou. Chega a faltar o ar. Quem de nós esperou poderia o Filho de Deus inocente morrer em nosso lugar? Porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, cravar ainda mais fundo a sua dor.
E hoje eu me entrego inteiro, eu sou sua única chance, eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Eu sou. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Olá, tudo bom? Em nome da Igreja Adventista de Fala Portuguesa de Barcelona, eu quero desejar a você que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um encontro que tem o propósito de nos aproximarmos uns dos outros, mesmo à distância, e da Palavra de Deus em uma semana especial que nos relembra que nós somos restaurados por Jesus. Eu sou Giovanni, eu sirvo a Igreja Adventista na cidade de Paris, na França, e hoje eu terei o prazer de estar ao seu lado para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Bem, mas antes de entrarmos diretamente no assunto desse encontro, eu gostaria de te lembrar que você que nos assiste pela internet, você ainda pode nos ajudar compartilhando essa transmissão, compartilhando essa mensagem. Você pode clicar no botão compartilhar e enviar para os seus grupos de WhatsApp, ou mesmo para pessoas que você julga que deveriam ouvir a palavra de Deus e que deveriam entender melhor como é que o amor de Deus se expressa na cruz do Calvário, por ele ou por ela também. Depois eu também te desafio a não só compartilhar, mas também curtir a nossa página de Facebook e, se você nos assiste pelo YouTube, a inscrever-se na nossa página do YouTube. E assim nós vamos ter um alcance maior e mais pessoas vão ouvir aquilo que essa igreja tem tanto prazer em pregar, a palavra de Deus e a vontade dele para mim e para a sua vida. Então, bom, dito isso, eu convido você, antes mesmo de abrirmos a palavra de Deus, a fechar os seus olhos aí onde você está, eu fecho os meus aqui, e nós vamos orar pedindo a Deus a orientação vinda do céu para estudarmos a sua palavra. Você concorda comigo? Então, feche os seus olhos aí, eu fecho os meus aqui e a gente vai falar com Deus. Vamos orar? Senhor amado Deus, te damos graças porque o Senhor nos dá a chance de nos encontrarmos nesse momento, mesmo à distância, para estudarmos a tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos erros, não leve em conta as nossas faltas e nos ajuda a entender exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse encontro através da Bíblia Sagrada. Te pedimos não só o perdão pelos nossos pecados, mas a direção do Teu Santo Espírito. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia e assim vamos iniciar a nossa jornada de estudo e reflexão no livro de João, no capítulo 18, versículos 33 a 37. A palavra de Deus diz: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou o rei, e para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou-lhe: O que é a verdade? Muito bem, essa história nos apresenta muitas coisas interessantes. Mas
o que eu gostaria de explorar com você hoje nesse encontro é a resposta à pergunta que encerra essa sessão de versos que nós acabamos de ler. O que é a verdade? Bom, o que é a verdade é uma das grandes perguntas que a humanidade se faz ao longo de toda a história e que realmente merece a nossa atenção e a nossa reflexão. Pilatos fez a pergunta há 2000 anos atrás, que é repetida ao longo da história e até os nossos dias. Pessoas como você e como eu nos fazemos a mesma pergunta. Por que é que nós não conseguimos entender o que é a verdade sem a palavra de Deus? A pergunta de Pilatos ecoa até os nossos dias. A pergunta também que nós devemos fazer é essa: o que é que nos impede de entendermos a verdade tal como ela é? Bom, para ilustrar um pouquinho a dificuldade de como é entendermos a verdade, eu conto a você uma história rápida, mas que vai nos ajudar bastante. Em um processo de seleção de uma empresa multinacional que buscava ocupar o cargo de diretor de marketing dessa empresa, depois de um longo processo seletivo, ela ficou com apenas 3 candidatos: um matemático, um estatístico e um advogado. Bom, e o processo de seleção, apesar de ser a última etapa para a contratação, surpreendeu a todos pelo nível da pergunta feita aos candidatos. Bom, o primeiro candidato avaliado foi um matemático, e a pergunta tinha tudo a ver com ele. Bom, o diretor responsável pelo processo de seleção olhou para o candidato matemático e fez a pergunta: quanto é 2 mais 2? Você consegue imaginar a surpresa desse candidato matemático? 2 mais 2. Você deve estar se perguntando, não é possível que uma pergunta como essa ocupa a última etapa de um processo seletivo de uma multinacional? Para um matemático não havia outra resposta que não 4. O diretor avaliador balançou a cabeça, olhou para a banca avaliadora, deu um sorriso e disse: muito obrigado, você está dispensado. Bom, foi a vez do estatístico então responder à mesma pergunta: quanto é 2 mais 2? O estatístico pensou, avaliou e disse: bom, de acordo com as estatísticas, a resposta à sua pergunta está entre o número 3 e o número 5. O diretor avaliador olha mais uma vez para a banca de avaliação, dá um sorriso e diz: muito obrigado, você está dispensado. Chega a vez do advogado. O avaliador, o diretor avaliador dessa sessão, ele mais uma vez repete a mesma pergunta: quanto é 2 mais 2? E o advogado, depois de refletir por alguns instantes, fez a pergunta: quanto é que você quer que seja? O diretor então disse: você está contratado. Bom, essa é uma história que ilustra muito bem como nós nos relacionamos com a verdade em nossos dias. Uma pesquisa feita em 2011 nos diz que 72% dos adultos e a grande esmagadora maioria dos jovens não acredita mais em uma verdade absoluta. Uma verdade que é definida e que vale para todas as pessoas em todos os lugares. O relativismo e o subjetivismo dos nossos dias nos impede de entendermos a pergunta, o que é a verdade, e de termos uma resposta a essa pergunta, uma resposta que nos satisfaça. Porque se a resposta do relativismo e subjetivismo fosse suficiente, nós não nos faríamos essa pergunta até os nossos dias. O fato é que existem 2 modelos de verdade, um verdadeiro e um falso, nos nossos dias. O primeiro e o verdadeiro é aquele que é centrado em Deus, e é Deus quem nos dá o conceito de verdade. E esse conceito de verdade vale para todas as pessoas em todos os momentos. Não é circunstancial, não é situacional, não vale para um determinado grupo de pessoas em um determinado tempo na história. Não, é centralizado em Deus, é objetivo e absoluto. O segundo modelo, o modelo equivocado, é aquele que é centralizado no indivíduo.
E é o indivíduo quem dá o seu parecer sobre a verdade. E cada indivíduo tem a sua própria verdade. Bom, esse não nos satisfaz. O fato é que a história que nós estudamos, que é concluída com a pergunta do que é verdade, nos apresenta pelo menos 5 verdades importantes que eu gostaria de compartilhar com você, se você permitir fazer isso nesse momento. Bom, então vamos iniciar descobrindo quais são as 5 verdades que essa história nos ajuda a entender. Bom, a primeira mensagem, a primeira verdade que essa história nos ajuda a entender é que nem todo religioso é um seguidor de Jesus. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 18 do livro de João, você vai perceber que no versículo 28, quem entrega Jesus a Pilatos são os religiosos da sua época. Ser um religioso não é sinônimo de algo depreciável. Não é sinônimo disso. O problema é que muitos religiosos, eles vestem o mesmo disfarce que os fariseus, saduceus, os estudiosos da lei da época de Jesus vestiam. A fantasia da hipocrisia. O nosso problema, ainda hoje, é que muitos religiosos, eles se veem religiosos, mas infelizmente não conseguem ser cristãos. Eles colocam a fantasia da religiosidade e através da hipocrisia dão um mau testemunho da fé. E essa é uma grande verdade que você e eu devemos entender. Não para que eu e você procuremos nas instituições religiosas aqueles que são religiosos e hipócritas. Não é para isso. É para que você e eu entendamos que essa é uma verdade e que nós devemos ter cuidado para que nem você e nem eu sejamos hipócritas, religiosos que vão à igreja, que leem a Bíblia, mas são incapazes de ser iguais a Jesus. E isso é muito, muito sério, porque algumas vezes pessoas fracas na fé, ao invés de se concentrarem no verdadeiro modelo, no Senhor e Salvador Jesus, acabam se concentrando em outras pessoas que são falhos, cheios de defeitos de caráter, mas que infelizmente são religiosos e não seguem a Jesus. Bom, essa é a primeira verdade que eu gostaria de compartilhar com você, porque de alguma forma muito interessante, Jesus já havia nos antecipado essa realidade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus já havia dito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai. Mais importante do que ser religioso é fazer a vontade do Pai. Eu conheço religiosos que não fazem a vontade do Pai, mas eu não conheço um que faça a vontade do Pai e que não tenha prazer em viver em comunidade através de uma religião que segue a Jesus. Bom, essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você nesse momento especial de estudo da palavra é que tudo aquilo que Jesus diz acontece. Bom, eu não acreditaria no Jesus que a Bíblia me apresenta se quando ele dissesse para Lázaro: sai dessa tumba depois de estar morto por 3 dias, Lázaro não saísse. Eu não acreditaria em Jesus se Jesus dissesse aos coxos, aqueles que eram paralíticos, que eles devessem andar, que agora eles poderiam, eles estavam curados e eles não tivessem andado. Ou então os surdos que tivessem ouvido de novo. Eu não acreditaria em Jesus se tudo o que ele disse não tivesse acontecido. Ora, se tudo o que Jesus disse até aqui aconteceu, por que aquilo que ele fala a respeito da sua vinda não iria acontecer? Bom, e se vai acontecer a promessa da volta de Jesus em João capítulo 14, versículos 1 até o 3, deve transformar a sua e a minha vida, pois essa é uma verdade pela qual você e eu devemos viver. Devemos viver. Se tudo o que Jesus nos diz é a verdade,
essa verdade deve impactar a minha e a sua vida. Bom, essa é a segunda verdade que nós encontramos, isso é muito bem relatado em João capítulo 18, versículo 32. Qual é a terceira verdade? Bom, a terceira verdade é que Jesus é um rei e o seu reino não é deste mundo. Foi isso que ele disse a Pilatos. E é isso que a palavra dele nos ensina. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender como um Deus de amor permite que coisas terríveis como a fome, as guerras, as doenças, as epidemias e a morte aconteçam nesse mundo. Bom, a Bíblia nos lembra que esse não é o mundo que Deus planejou desde o princípio. Infelizmente, existe um usurpador do domínio dessa terra. E esse lugar, infelizmente, não abriga o reino visível do Senhor. Mas eu devo lembrar você que se você desejar, você pode desde agora participar ou fazer parte desse reino maravilhoso que a Bíblia chama de o reino de Deus ou o reino dos céus. Porque o reino de Deus está à minha e à sua disposição quando nós aceitamos a Jesus não só como o nosso Salvador, mas também como o Senhor da nossa vida. E aí sim é possível entender por que Jesus diz que Ele é o Rei. Ele é o Rei quando os seus súditos o reconhecem como tal. E a sua presença nesse mundo que está assistindo esse sermão nesse momento, e a minha presença também, demonstram que aqui nessa terra existe ainda um reino pelo qual nós devemos não só viver, mas também decidir morrer por ele. Morrer de que forma? Morrer para os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades e colocar as prioridades do reino acima de tudo e de todos, é o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Bom, essa é uma verdade incontestável. Jesus compartilhou essa verdade com Pilatos. E, obviamente, nesse encontro compartilha com você e comigo também. Se nós quisermos, podemos viver nesse reino porque ele é uma verdade. Bom, a quarta verdade que eu gostaria de compartilhar com você, ela vai um pouquinho mais adiante. Na verdade, não é João quem compartilha essa informação, mas se formos ao livro de Lucas, capítulo 23, versículo 25, e também no livro de João, os versículos 38 até o 40, nós vamos perceber o que Pilatos fez foi propor ao povo que escolhesse entre Barrabás e Jesus. A verdade é que Barrabás representava uma classe de pessoas que não se importavam em fazer a vontade de Deus, ao contrário, um grupo de pessoas que era tão egocêntrico que era capaz de fazer o que fosse para que a sua vontade se sobressaísse e fosse colocada em prática. Barrabás era um assassino, um ladrão, obstinado naquilo que ele fazia, que a sua condenação foi a morte por crucifixão. A pior morte e a morte reservada aos piores bandidos. O povo teve a chance de se apegar a Jesus ou a Barrabás, se apegar à verdade ou o erro, se apegar à bondade ou à insistência na maldade, se apegar à vida ou então à morte. E o interessante é que diante dessa situação e dessa realidade, as pessoas escolheram a mentira, o engano, a morte e a dor. Soltaram Barrabás e prenderam, mataram a verdade. Essa história nos ensina muitas coisas para você e para mim que vivemos hoje nesse mundo. Infelizmente, muitos de nós temos que fazer uma escolha entre o certo e o errado. Eu sei que você que está me assistindo muitas vezes escolheu fazer o certo, mas pode ser que alguns de vocês que me assistem nesse momento tenham ficado tristes pelo fato de que, infelizmente, vocês insistem em escolher a mentira, o erro, o engano. Bom, infelizmente, alguns de nós
diante da realidade, escolhem o pecado. Se agarram ao pecado com mais força do que se agarram a Jesus. Jesus continua ainda hoje nos oferecendo a paz, e alguns de nós escolhem a guerra. Jesus continua oferecendo a liberdade. Alguns de nós continuam escolhendo a escravidão das drogas, da bebida alcoólica. Jesus propõe um relacionamento íntimo com Ele, que preenche o vazio do interior. Alguns de nós ainda escolhem relacionamentos ocasionais, que têm por princípio a satisfação do eu. Jesus continua nos oferecendo a eternidade, mas alguns de nós ainda escolhemos o prazer momentâneo e o dia de hoje. Amanhã não faz diferença. Jesus continua oferecendo para cada um de nós a verdade. O problema é que muitos ainda se agarram à mentira. Jesus ainda oferece o perdão para mim e para você. O problema é que alguns de nós ainda insistem em se agarrar ao pecado e ao erro. E eu pergunto, o que você vai decidir agarrar? A Jesus ou ao pecado? A liberdade, a escravidão, a eternidade ou uma vida limitada, cheia de altos e baixos, em que você tem dias felizes e semanas intermináveis de dor, sofrimento e solidão. A última verdade que eu gostaria de compartilhar com vocês é a que é ilustrada pela pessoa de Pilatos. Cada indivíduo tem que colher aquilo que plantou. Cada um de nós é responsável pelas decisões que nós tomamos. Decisões que dizem respeito a esta vida ou à vida eterna. Pilatos, ele não só falou da verdade. Pilatos olhou a verdade nos olhos. Pilatos conversou com a verdade. Pilatos esteve diante daquele que personifica a verdade, Jesus. Mas diante da verdade, ele escolheu a mentira. A Bíblia não nos diz isso, mas a história nos apresenta o fato de que, depois da morte de Jesus, Pilatos ficou marcado pela execução de milhares de samaritanos. E em função dessa carnificina, dessa mortandade, os samaritanos fizeram queixa de Pilatos ao seu superior, o governador romano na Síria, Vitélio. E em função dessa reclamação, Vitélio então resolve enviar Pilatos a Roma, para que Pilatos pudesse ser julgado pelo próprio imperador, pelas suas atitudes equivocadas. O que acontece é que enquanto Pilatos seguia o seu caminho para Roma, para o seu julgamento, o imperador Tibério, no ano 37, morre. Bom, aparentemente Pilatos, então, é livre da condenação dos seus erros, das suas atitudes, das consequências de ter escolhido o erro. Mas o fato é que Pilatos, depois disso, é julgado. E a história nos diz que ele é deportado para uma cidade chamada Vienne, na Gália. E é nesse lugar que, confrontado com seus erros e com a sua vida distante da verdade, Pilatos comete o suicídio. Bom, podemos concluir então que assim como Pilatos, que teve encontro com a verdade, nesse encontro, seu e meu aqui, nesse momento especial de estudo da Bíblia, Deus deseja que nós tomemos uma posição. E a pergunta é, diante da verdade, como você vai se posicionar? Você vai agarrar a verdade ou a mentira? Você vai agarrar a vida ou insistir em agarrar momentos felizes nesse mundo que não preenchem o vazio do nosso coração? Como Pilatos foi desafiado. Hoje, eu e você temos o desafio de escolher entre a verdade ou tudo aquilo
que as pessoas dizem, mas que nenhuma delas é capaz de dizer que é a verdade. Quando devemos fazer isso? Hoje. Agora. Muitas pessoas ainda hoje lembram com tristeza e pesar no coração de uma história que aconteceu aqui mesmo em Paris no verão do ano 2000. Um avião Concorde, ao decolar de Paris, percebeu, a sua tripulação, que havia um problema nos equipamentos. Os tripulantes tentaram de todas as formas, mas a tragédia foi inevitável. Dezenas de pessoas morreram nesse acidente. Não muito tempo depois, os investigadores, ouvindo as gravações da conversa do piloto com a torre de comando, a torre de controle, ouviu a ansiedade, a angústia daquele piloto que buscava de todas as formas reparar o erro da aeronave para continuar o seu voo sem causar uma grande tragédia. Mas eles ficaram chocados com a fala daquele piloto, quando depois dele tentar tudo, ele diz, é tarde demais. Bom, essa expressão deveria ser uma realidade na sua e na minha vida também. Nenhum de nós pode garantir que vai estar vivo amanhã, na semana que vem, no mês ou no próximo ano. Nós vivemos apenas uma vida nessa terra. É por isso que a Bíblia nos apresenta um tempo especial para tomarmos a nossa decisão ao lado de Deus. Esse tempo nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 3. A Bíblia diz, é no tempo que se chama hoje. É agora. Eu convido você a tomar uma decisão, a escolher a verdade, a escolher Jesus. E se você aceitar, Jesus vai ajudar você a encontrar toda a verdade, a entender tudo sobre a verdade. Ele vai te ajudar a preencher o espaço vazio que tem dentro do seu coração e que faz você e eu tão ansiosos por responder a pergunta: o que é a verdade? Bom, se você aceitou esse convite, se você aceita a verdade e deseja continuar vivendo essa verdade, eu te desafio a colocar nos comentários dessa transmissão, seja no Facebook ou no YouTube. Coloca, eu aceito, coloca uma mão aí, coloca alguma coisa para que a gente possa não só nos alegrar com a sua decisão, mas se você desejar conhecer mais dessa verdade, se você ainda não estudou a Bíblia o suficiente e gostaria de um estudo bíblico que te ajudasse a entender mais a respeito de Jesus, da palavra de Deus, coloca nos comentários, eu quero conhecer a Bíblia. Eu quero um estudo aprofundado sobre essa verdade que eu encontro na palavra de Deus. E aí então você vai desfrutar na sua vida aquilo que João também nos diz. Aliás, é o próprio Jesus quem nos fala e João retransmite para a gente hoje. E conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Coloca aí nos comentários, compartilhe esse vídeo, curte as nossas páginas, se inscreve. É muito importante que outras pessoas também ouçam falar da verdade. Bom, nesse momento, então, eu convido você para encerrarmos esse tempo especial de reflexão, para fechar os seus olhos. Eu fecho os meus aqui e juntos nós vamos falar com Deus para encerrar esse encontro. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por esse tempo especial em que estudamos a Tua Palavra. Muito obrigado porque falamos a respeito da verdade. Senhor, queremos te dizer que aceitamos o Teu convite para escolhermos a verdade em Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entender como é que nós podemos conhecer essa verdade mais e mais e vivermos por essa verdade. Te pedimos, Senhor Deus, aqueles que não têm força de viverem conforme a verdade, que o Senhor possa os fortalecer. Aqueles que se sentem indignos, distantes, tão pecadores, que não são capazes de aceitar e nem alcançar a verdade, que o Senhor os convença que existe um perdão para cada pecado que nós cometemos. E sempre existe um caminho de volta para casa enquanto há vida e esperança.
Então, por favor, Senhor, toque nos nossos corações e nos ajude a entender os teus planos para nós. E nos dá força para continuarmos perseverando nos teus caminhos. Te pedimos que o Senhor continue ao nosso lado nessa semana especial, a Semana Santa, a Semana do Calvário, a semana restaurados em Jesus, restaurados na verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, nós te rogamos, e isso o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom ter estado na sua presença e companhia, e eu queria te dizer que você é nosso convidado a continuar conosco nessa semana. Vai ser muito bom estudarmos temas importantes. Compartilhe as transmissões que vieram antes dessa ou que virão depois e faz com que outras pessoas também possam conhecer a verdade que você ouviu falar nesse encontro. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um bom restante de dia, de noite, de semana, de mês ao lado da verdade. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, depois dessa mensagem maravilhosa, Cris, eu tenho uma má notícia para você. Nós estamos chegando quase ao final da nossa Semana do Calvário. Então, não se esqueça de compartilhar essa belíssima programação com seus amigos, seus familiares. E lembre-se, nós fomos restaurados em Cristo. Até amanhã. Tchau.